Hoje vamos, mais uma vez, fazer um comentário do seminário 15 do Jacques Lacan sobre o ato psicanalítico e destacar a abordagem lógica e não psicológica. Embora algum tempo mais tarde, aqui estamos em 67, 68, mais tarde Lacan meio que se lamenta de não ter dedicado mais esforços em relação à pegada à abordagem psicológica. E ele diz que foi por razões da estrutura. A estrutura é entendida como real, simbólico e imaginário. Mas, enfim, foi uma pena porque o Lacan também é um excelente psicólogo. Os seus insights são muito penetrantes, são muito agudos. Mas aqui não se trata tanto disso, porque ele pretende dar uma formalização ao ato analítico, no seu esforço de fazer um jardim à francesa da psicanálise, para acabar com o que ele chama de a baderna psicanalítica. Estabeleceu uma lógica que vem da antiguidade grega, da lógica de Aristóteles, a lógica formal, a lógica que nos condicionou, a lógica com que nós pensamos os nossos problemas do dia a dia, a resolução de questões em que nós excluímos as proposições, as frases, os pensamentos que sejam classificados como contraditórios. Excluímos a contradição. Diferentemente do inconsciente, que não reconhece a contradição, que incorpora a contradição. Então, a psicanálise inclui o terceiro excluído. Desde Aristóteles existe essa valorização da coerência do pensamento lógico na medida em que ele é coerente. Uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, tomada sob um mesmo ponto de vista. Esse é o princípio da exclusão estabelecido por Aristóteles, que nos ensinou a pensar de uma certa maneira. Bom, aqui, nesse seminário, ao tentar formular o ato analítico, Lacan recorre não só a Aristóteles, reconhece a lógica dos estoicos e todo o progresso, o avanço da lógica matemática, passando pela lógica simbólica, que é uma espécie de depuração da lógica aristotélica, uma depuração da lógica formal, com suas questões, com seus impasses. Sobretudo em relação a proposições universais, aquelas que são marcadas pelo quantificador todo, nenhum, algum, que são termos que vão definir modos de pensamento, modos de construção de proposições, num primeiro momento, sem preocupação se a proposição é verdadeira ou não, mas, de repente, se trata de extrair algum critério de verdade acerca da validade, verdadeira ou falsa, dessas proposições. O Lacan reconhece nesse seminário que a abordagem dessas questões é absolutamente necessária do ponto de vista lógico. É preciso ler Aristóteles, de alguma maneira, ler os lógicos, ler a renovação trazida
pelo pai da semiótica, Charles Sanders Peirce, para entender o que ele está cercando as condições em que se produz o ato analítico e descrevendo o processo analítico como eminentemente lógico. E o Lacan reconhece que essa abordagem é muito árida. É um desafio falar de lógica sem provocar no nosso interlocutor um bocejo, uma resistência, uma indiferença, né, porque são questões muito pesadas do ponto de vista de uma articulação do pensamento, que supõe toda uma cultura filosófica. Então, o Lacan reconhece que é uma coisa tediosa, é uma coisa maçante, mas ele deve trilhar, ele admite que é necessário trilhar esse caminho para chegar no seu objetivo. Para nos ajudar a entender as dificuldades lógicas contidas no Seminário 15, eu me valho e recomendo a leitura desse livro, A Escrita do Sintoma, de Ivan Correia. Ivan tem uma sólida formação filosófica que nos ajuda ao entendimento de algumas dessas questões que vamos mostrar. Por exemplo, vamos começar por essa proposição afirmativa universal. O que ela diz? Todo homem fala, todo homem é mortal. Né? Essa frase que começa por todo. Então, a partir da clínica, o Ivan está trazendo a clínica, fazendo uma relação da lógica com a clínica. Ele menciona Hans, que estabelece, segundo o Freud, a premissa universal do falo. Mas Hans pensa em termos de pênis. Todos têm pênis. E a ilusão da criança. E é por isso que ela é fóbica, a partir dessa abordagem lógica. Hans faz uma proposição afirmativa universal. Todos têm pênis. Premissa universal do falo, segundo Freud. Então, esse desenvolvimento está aqui no livro A Escrita do Sintoma, a partir da página 27. O Ivan lembra que a origem desse quadrado, uma sistematização lógica, vem de Pselo, na lógica clássica, que joga com 4 proposições em termos de todo, nenhum, algum, e que são nomeadas pelos lógicos da Idade Média de proposições A, E, I, O, para melhor manejá-las. A proposição A é afirmativa universal. Todo S é P, todo sujeito é predicado. É a negativa universal. Nenhum S é P. E a afirmativa particular, algum S é P, e O a negativa particular. Então, a questão do sujeito, para o Lacan, não é afirmar ou negar. Não é de A para E, mas sim de A para I. Todo é P, algum S, vamos colocar aqui. Todo S
é P, algum S é P. Então, aqui nós temos todo homem é mortal. Todo S é P. Mortal é uma categoria muito mais abrangente do que homem. Nós estamos, então, examinando essa relação da proposição universal todo homem com a proposição particular algum homem. Na lógica medieval, A e E são contrárias. Há uma diferenciação entre aquilo que é contrário e aquilo que é contraditório. A, universal afirmativa, E, universal negativa, A e O são contraditórias. Todo X versus algum são. Nenhum X versus algum é. Alguns são. Algum é. Então, a questão surge na relação entre A e E, que podem ser ambas falsas simultaneamente, mas não podem ser ambas verdadeiras simultaneamente. Se digo todo homem fala e nenhum homem fala, A e E podem ser falsas simultaneamente. Porque nem todo homem fala, existem os mudos. E quando digo nenhum homem fala, nem todo mundo é mudo. A e E são contrárias. Então, aqui nós temos um recurso para pensarmos essas questões lógicas, que são muito áridas, que são muito difíceis, mas que têm, sim, uma implicação na clínica, na medida em que se trata, na clínica, de fala, de uma fala, de um discurso. E esse discurso é construído linguisticamente, tem uma sintaxe, tem uma referência, ou não. Por exemplo, a espinhosa questão do universal. O universal da justiça, o universal do bem supremo, o universal da felicidade. Será que esses universais existem ou são puros nomes? Essa é a questão do nominalismo, que começa com um lógico da Idade Média, Ockham, conhecido pela sua navalha de Ockham, que diz que é preciso ir para o argumento mais simples, evitar a complexidade de afirmar algo universal que não tem, na realidade, um referente. São essas questões que surgem na fala do analisando, do analisante, na medida em que ele está em busca de um desejo, na medida em que ele está submetido às ilusões da sua fantasia. É por isso que existe uma certa utilidade no estudo dessas questões, por mais espinhosas que sejam.